Infelizmente o vídeo deu problema, eu vou ter que gravar outro vídeo, enfim. Imagina, a gente tava falando aqui do arquivista. Imagina que era tudo impresso, né? Era tudo impresso. Era bem complicado, né? Nesse período, né? Vamos lá, arquivistas, né? Então, ó, depois ele deveria definir qual o tempo de arquivamento ideal e fazer a administração desses ofícios com a difusão dos arquivos digitais. Tudo mudou. Enfim, linotipista. O que é isso? Era uma pessoa responsável por operar um linótipo. A gente estava falando sobre isso e é exatamente a questão disso, né? No vídeo anterior, é exatamente isso, né? É o quê? É um protótipo, né? Da máquina de escrever. Afinal, seu depósito de linhas arquiva um número maior de frases prontas. Gente, de frases prontas. Gente, vocês já viram uma máquina de escrever? Se vocês puderem ir em museus, olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui. Ela é toda... Olha só, aqui antigamente... Gente, olha a fiação, olha o tanto de coisa para poder digitar. Você colocava a folha, você digitava. Olha o tanto de coisa que tinha para a pessoa poder digitar, enfim, né? Não tinha impressora. Hoje em dia você tem impressora, você tem drive, enfim. Antigamente não, né? As pessoas tinham que digitar na mão, no dedo, e o dedo até doía de tanto digitar, né? Para poder... E eram assim... Até para poder, para digitação ficar na folha, fixar, tinha que colocar uma tinta, tinha todo, e os dedos doíam, né, dessas pessoas que trabalhavam com isso, imagina, toda hora ficar digitando, e os teclados, claro, não era igual ao do computador, né, de hoje em dia, que é macio, não, eram pesados, tem todo o equipamento aqui, enfim, era bem diferente da atualidade, né, de hoje em dia, né, olha só. Para ser... E tinha uma questão, né? Para ser linotipista, era preciso realizar cursos de especialização. Tal função era encontrada em editoriais e jornais, né? Com o avanço da tecnologia, claro, a criação de máquinas, né? Enfim, impressoras, computadores, é exatamente isso que a gente comentou. Gente, tinha uma coisa também, jornais, tá? Hoje em dia a gente tem muitos sites, né? Claro que ainda existem bancas, né? Mas é raro, né, a gente ver... Claro, existem revistas e tudo mais, mas as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia você pode baixar algo na internet, né? Essa questão dos jornais também mudou muito, né? Muita coisa mudou, né? Se você for analisar. Eu não sei se é da época de vocês, mas antigamente tinha aqueles orelhões, né? Nas cidades, que as pessoas faziam ligações por eles. Não tinha o celular, né? A pessoa tinha que fazer ligação e era no cartão. Colocava um cartão lá naquele orelhão, né? Orelhão era um telefone, tá? Pra quem não conhece, era um telefone. Depois eu vou colocar a foto pra vocês. Era um telefone grande, enorme, que ficava nas ruas. Aí pra pessoa fazer ligação nesse telefone, né? Ficava nas ruas. Tinha que colocar um cartão, algo do tipo. Depois gente, eu vou tentar conseguir uma foto pra vocês. A gente chamava de orelhão, mas enfim, é um telefone. Depois eu vou colocar a foto pra vocês, que ficava na rua. Não tinha essa questão de celular, de facilidade. Hoje nem existe mais, né? Não sei se existe, mas enfim, raridade se encontrar um. Hoje em dia mudou muita coisa. Depois eu vou colocar uma foto pra vocês. Tomara que eu ache. Sobre esse telefone. É muito interessante também. Vamos lá. Operador de mimeógrafo. Mesma coisa. Gente, isso era assim. Nossa, eu não sei da época de vocês, mas, nossa, quando a professora levava aqueles mimeógrafo, aí você colocava, aí elas colocavam matriz, aí tinha que colocar a folha, e a folha rodando. Gente, aquilo. Aí tinha um cheiro de álcool, aquele negócio. Não tinha impressora, era matriz. Aí a professora ia rodando e imprimindo as folhas de ofício. Era exatamente isso daqui, né? Cópia de papel. Aí tinha algo que chamava matriz. Depois vocês pesquisam, é bem interessante. Bem interessante. Enfim, legal resgatar o passado, né? Vou tentar achar a foto do orelhão pra vocês, só pra nível de conhecimento. É muito interessante. Sim, gente, as pessoas chamavam isso de orelhão, tá? O que que era isso? Exatamente. Era o quê? Por que que era orelhão? Parecia uma orelha grande mesmo. Eu tô rindo porque é muito interessante pra gente ver como que as coisas mudaram, né? Parecia uma orelha mesmo, gigante.
e ficava no meio das ruas. Eu não sei se ainda existe. Olha só, se ainda extinguiu, enfim. Mas as pessoas, quando elas queriam ligar para as outras, exatamente isso da imagem, tá? Quando elas queriam ligar para as outras, elas tinham que colocar um cartão e ficar discando, né, nesse telefone. É basicamente um telefone público onde se fazia ligações para as pessoas. Aí as pessoas chamavam de orelhão, porque realmente parecia uma orelha. Gente, será que ainda existe, né? Enfim, interessante, né? Claro, com o celular, com o telefone agora, muita coisa mudou, né? Mas enfim, era exatamente isso, ó. Os operadores responsáveis pelos orelhões de São Paulo só terá permissão para retirá-los das... Ainda tem! Ó, o operador responsável pelos orelhões de São Paulo terá permissão para retirá-los da rua da cidade a partir... Nossa! Poxa, ainda tem, ó. Eles só continuaram existindo até 2028 por obrigação contratual. Não sabia disso. Gente, eu não sabia disso, então ainda tem. Olha, raridade, ainda tem, ainda existem, né? E estão querendo tirar. Olha, gente, né? Eu falo isso porque assim, algo... com o celular, né? Muita gente às vezes eu realmente nem noto. A gente, ultimamente, com o celular, com as tecnologias, isso fica raro, né? De existir, mas sim, ainda existem. Então, legal, esse é o orelhão para quem não conhecia, né? Enfim, não é uma coisa tão distante assim, né? É interessante. Agora eu queria aproveitar esse vídeo para emendar no outro. Como diz, já que o outro atrapalhou, vamos fazer duas partes agora. Enfim, do site Cleverst, não sei se é Cleverst. Enfim, né, créditos aí. Muito interessante, vou deixar ele para vocês verem. Sobre isso também, já que a gente tá nostálgico hoje, né? Isso pode ajudar muito aí, não só a nível de redação, né? A nível de contexto histórico. Olha que legal. Achei interessante trazer esse site para vocês, porque ele também, né, algo nostálgico aí do passado, ele destaca, e não só a nível de Enem, a nível de conhecimento de história, enfim. Sobre coisas interessantes, figuras interessantes aí no nome da história, ó. Estamos acostumados, né? Gente, eu vou deixar créditos a todos os sites. Eu vou deixar os sites nos links abaixo para vocês acompanharem, tá? Olha só que legal. Estamos acostumados a ver pinturas luxuosas de pessoas históricas, como George Washington, na escola, mas é incrível considerar que a primeira fotografia conhecida foi tirada apenas 27 anos após a morte de Washington, em 1999. E hoje, mais de 2 séculos depois, nenhum de nós consegue imaginar a vida sem as sofisticadas câmeras de nossos telefones. Olha só, continue lendo as imagens. Olha que legal, né? Figuras históricas que viveram o suficiente para serem fotografadas. John Quincy Adams, né? Quincy Adams. O John, né? Ele era filho do fundador John Adams e o 6º presidente dos Estados Unidos, né? Adams nasceu em 1967, né? E essa fotografia foi tirada em 1843. Interessante, né? Figuras históricas, ó. Aí o John, né? Historiadores rotulam de subestimado, apesar do fato da sua carreira política ter sido prejudicada por sentimentos de inadequação, por comparação com sua poderosa família política, enfim. Não é incrível imaginar que as pessoas nascidas em 1700 viveram tempo suficiente para serem fotografadas? Charles Darwin, né? Nascido em 1809. Sem dúvidas aí, o cientista, né? O grande cientista aí. Mais famoso de todos os tempos. Olha só que interessante. O Charles aí, né? O Charles. Enfim. Ele foi tão importante aí para a ciência que quando ele morreu, em 1882, o imaginário evolutista havia se espalhado por toda a ciência, literatura e política, de acordo com a britânica. Acredita que essa fotografia tenha sido tirada por volta de 1854. Que legal, né? Grande nome aí pra ciência, né? Tio Chan. Tio Chan. Talvez você não tenha percebido, mas o Tio Chan era uma pessoa real. Os Barrys tinham o logotipo U,
Interessante. Aí, é uma figura conhecida, figura patriótica retratada num pôster, né, que diz: quero você para o exército dos Estados Unidos. Nascido aí, né, Samuel Wilson, em 1966, trabalhava aí como empacotador de carne, né, em Troy, aqui no caso em Nova York. Ok, gente, muitas coisas, né? Gente, esse site é enorme, mas tem muita coisa interessante. Ó, o Daniel, né? Olha que interessante. Foi o último soldado vivo da guerra revolucionária, né? Por uma pensão de veterano. O Frederick Douglass. Olha só. O rosto severo. Gente, não tá aparecendo a foto dele. Deixa eu colocar aqui pra aparecer. Vamos lá, a foto dele, ó. Tá vendo? John Tyler também, ó. Presidente dos Estados Unidos. Gente, tá dando problema de novo. Ó. Aí a foto dele, agora dá pra ver, ó. São muitos personagens, tá, ó. Ellen Dixon. São muitas pessoas, ó. A Emily, né, considerando aí da poesia, né, hoje conhecido como surpreendente que ela não tenha adquirido muita fama durante sua vida, enfim. Interessante, né, ó. O Billy, né, ele assassinou 8 homens antes de morrer aos 21 anos de idade. Gente. Enfim, figuras. Aí, ó, ele é um dos criminosos mais lendários do Velho Oeste dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln, né, o 16º presidente nascido em 1809, que aqui é sem dúvida uma das personagens políticas mais ilustres, né, da história americana, né, o Abraham Lincoln. Ele tem uma frase interessante, enfim, que ela destaca o seguinte, né, se queres conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Assim, né? Claro, gente. Tem muitas coisas, né? Aqui, independente de partido político, tá? Porque o posicionamento dele também enfim, não tô entrando na questão política, mas a gente sabe. A frase é interessante pelo fato de, realmente, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela, né? Se a gente for olhar, principalmente na questão, por exemplo, da ditadura, né? Dos militares, que foi algo cruel, você pode perceber como que o poder, realmente devo concordar com ele nessa questão de como que o poder nas mãos erradas, de pessoas erradas, pode destruir as pessoas também, né? Aqui, indiferente realmente, se você for analisar, coisas cruéis podem acontecer se uma pessoa errada estiver governando, que é o caso do período cruel aí da ditadura. Então, que não podemos nem dizer que isso foi um governo, né? Na verdade, foi um massacre, enfim. Mas, enfim, se a gente for analisar, realmente, né? Se você for... Depende de quem você dá esse poder, né? E algo interessante também como que... Se você quer conhecer, né, o verdadeiro caráter de uma pessoa, dê poder a ela, né? Como é que ela vai tratar aquelas pessoas inferiores a ela, né? Como que uma pessoa trata, por exemplo, um porteiro do prédio, um motorista do ônibus, aquela pessoa que é inferior a ela? Como que essa pessoa trata essa pessoa, né? A gente vê o caráter de uma pessoa quando ela, principalmente no modo que ela trata quem é inferior a ela, questão socioeconomicamente, enfim, a gente pode conhecer o caráter de uma pessoa sim, também através disso, né? Enfim, é muita coisa interessante de se analisar, principalmente no comportamento humano, né? A gente pode analisar muitas coisas, né? Inclusive o caráter das pessoas. Colocando esse site, tá, gente? Só pra gente ver aqui personagens sobre essa questão, tá? Não que eu vá concordar com os ideais do Abraham Lincoln. Enfim, mas algumas frases fazem sentido até que
né? Realmente, se você for pegar a ditadura militar, por exemplo, se você colocar o poder, olha pra vocês verem, né? Não, acabei de falar, olha pra vocês verem, enfim, uma expressão completamente errônea, enfim. Se você for realmente para o poder nas mãos erradas de pessoas erradas, essa pessoa pode fazer um desastre, enfim. Sobre o Abraham, né? Olha só, gente, tem muitas pessoas, né? Olha que interessante. Muitas fotos, né? Robert foi um general confederado durante a Guerra Civil Americana. Aí o Robert aí, enfim, filho de veterano da Guerra Revolucionária. O George, ele foi lembrado principalmente por sua impressionante derrota da batalha. Enfim, muitas coisas, né? Se você for analisar. Figuras aí, né? Ele teve sua vida marcada pela derrota, ele se formou na Academia Militar dos Estados Unidos. Como o último da classe, ficou conhecido como o oficial da cavalaria tolo, cujas habilidades táticas são questionadas até hoje. Enfim. Temos aqui a Jane, né, uma mulher da fronteira, né, que nasceu em 1852. Enfim, figuras aí. Marie Curie, gente, Marie Curie, ela foi uma física e química, tá, polonesa, e nascida em 1867, tá? Ela teve, gente, a história dela é muito interessante, tá? Depois vocês pesquisem. Ela teve um grande impacto aí, inclusive na medicina, tá? Na questão da oncologia, de radioterapia. Foi uma grande cientista e, se eu não me engano, ela faleceu devido à alta exposição de radiação, né? Ela foi uma mulher que dedicou a vida à ciência, tá? Foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, a primeira recebeu 2 vezes, tá? Uma coisa interessante, eu acho que... Eu vou até pesquisar aqui. Tá, ela morreu de anemia plástica. Exatamente, a causa que ela... pela alta exposição. Infelizmente, ela faleceu justamente pela alta exposição que ela teve, tá? Com materiais contaminantes, né? Radioativos, né? Ela teve que ser enterrada em um caixão de chumbo. Pra vocês terem uma ideia, revestido com chumbo devido à radioatividade de seus restos mortais, tá? E ela foi um grande nome para a ciência, tá? Inclusive, ela faleceu justamente com aquilo que ela trabalhava. A história dela é muito interessante, viu? Depois vocês pesquisem aí sobre a história dela, Enfim, interessante porque ela foi um grande nome na ciência, tá? Inclusive para questões de radioterapia, radiação, né? Muita coisa aí interessante na história dela. Vamos lá, né? Exatamente isso daí que o site descreve mesmo, ó. A Crane, né? Fotografia... Gente, perdão. Enfim, muita coisa, né? Vamos ver aqui se tem mais. O chefe da tribo. Olha, o chefe. Enfim, ele é lembrado aqui por seus esforços para estabelecer relações amigáveis com os colonizadores europeus no noroeste do Pacífico, né? Interessante. Vamos lá. O Tolstói, né? Gente, esse site ele tem bastante figuras da história, né? O Vincent van Gogh também. A fotografia dele, todos nós estamos acostumados a pinturas. Inclusive, muita gente citou ele na redação, né? Teve uma redação aí, muita gente citou, né? Tem as pinturas dele, enfim. Ver uma foto real do próprio pintor é chocante, porque ele foi um pintor, né? É interessante ver uma foto real dele, né? Não somente da obra, né? O pintor visionário, né? Ele nunca alcançou muita popularidade, enfim. Após a sua morte prematura, né? Aos 37 anos, novo, né? A sua cunhada herdou suas pinturas e as emprestou para várias exposições de artes, enfim. Muita coisa, né, gente?
muitos nomes aí da história, né? O Andrew Jackson, né, que foi o 7º presidente dos Estados Unidos, né? Ele é frequentemente considerado uma figura das mais desprezadas da história da América. Enfim, muitos nativos, né, americanos foram mortos e maltratados durante seu governo, né? Muita coisa. O James, gente, são muitos nomes, né? Ele foi o 11º presidente dos Estados Unidos, foi bem sucedido, enfim. O Arthur, primeiro duque de Wellington. Posteriormente, ele se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido, né? São muitas figuras, né? Ele nasceu em 1769, né? Serviu como comandante do exército britânico, né? Durante as guerras napoleônicas, sua batalha e encerrou efetivamente as guerras, enfim. Consagrou como um dos heróis da guerra mais condenados da Europa. Jerônimo, ele é mais conhecido comumente como um líder tribal. Fotografia foi tirada em 1887, né, do Jerônimo. Enfim, gente, são muitas figuras aqui, né, desse site, ó. Ele foi o último líder nativo americano a se render formalmente no exército dos Estados Unidos e passou os 20 anos de sua vida como prisioneiro de guerra. Johnny também, né, essa fotografia foi tirada na década de 1840. Enfim, várias pessoas, né? Muitos nós cremos das histórias, enfim, surpreender, saber que foi algo real, enfim. O site é enorme, né? Tem muitas figuras, né? Olha, que interessante, foi uma abolicionista, escritora, né? Ela escreveu um romance. Suas ideias anti-escravagistas, né? Entretanto, como as mulheres não eram incentivadas a falar publicamente na época, um de seus irmãos, o marido, frequentemente falava em público o nome dela. Tinha disso, né? Infelizmente, né? Gente, esse site tem muitas imagens, muitas fotografias, né, antigas. Depois vocês dêem uma olhadinha. Interessante, ó. Fotografia mais conhecida que se conhece, a ideia de que a luz pode impactar os objetos remotos, né? Mas a antiga fotografia, enfim, história da fotografia é muito mais... A história da fotografia é muito mais antiga do que a maioria das pessoas pensam, né? Olha que interessante, mas somente em 1826 que um inventor francês chamado Joseph, olha, da Judéia, misturado com água, placa de estanho, que ele aqueceu para tirar a fotografia, a parte externa de sua propriedade. A foto parece uma mancha e levou 2 dias inteiros para ser expostas. Nossa, isso me lembra muito antigamente, né, como era filme. Vocês lembram daquelas máquinas fotográficas que tinha que revelar o filme? Enfim, muito interessante. Muitas coisas, né, gente? Muitas histórias. Husband foi fotografia dele tirada um pouco tempo antes da sua morte. Nossa. Enfim, Grigory Rasputin é um místico russo nascido em 1869 em um pequeno vilarejo da Sibéria. Ele fez amizade. Olha que interessante, né? O segredo por trás da monarquia russa. Jesse James, conhecido como Velho Oeste. Gente, muitas figuras aqui. Ele também participou da Guerra Civil, organizando guerrilheiros confederados. John Brown foi um abolicionista militante mais conhecido por comandar um ataque na Virgínia. Várias pessoas, né, gente? Martin Van Buren foi presidente dos Estados Unidos também. Muitas pessoas, ó. Hannah Sterling Gerbing. Ela foi... Não é grande nome, mas é notável por a pessoa mais velha a ser fotografada. Alexandre
Gente, muitas fotos, né? Durante a Guerra Civil, foi fotografado como veterano da Guerra Revolucionária. Enfim, Anne. Ela foi fotografada muito mais do que alguém esperaria para alguém nascido em 1860, como resultado de sua celebridade. Enfim, o que tem ela, né? Ela foi uma das celebridades mais conhecidas dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, graças às suas aparições em romances, né? Como Atiradora de Elite, enfim. Rainha Vitória. Nasceu em 1819. Rainha Vitória. No entanto, a sua incrível longevidade de 81 anos, sua enorme influência, ela se tornou uma das mulheres mais fotografadas. Enfim, gente, acabou aqui, mas temos vários nomes aí, né? Enfim, achei interessante trazer isso daqui para vocês verem essas imagens aí antigas. Esse daqui é o Karl Marx, né, gente? O Marx. Enfim. Agora, uma coisa interessante que estão até sendo utilizada nas novelas, né, nos personagens das novelas, que é exatamente a frase clássica da frase de Abraham Lincoln, né? Que é exatamente essa, que eu achei interessante trazer para vocês. Mas é um fato, né? Também, ó. Você pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Ou seja, né, gente? Realmente até que faz sentido também, né? Se você for analisar, uma pessoa pode tentar enganar a outra por um tempo, mas não todas pelo tempo todo. Ou seja, né? Não tenta enganar ninguém. Vamos ser honestos e verdadeiros, né? Ou seja, enganar alguém não vai levar você a lugar nenhum, né? Vamos agir com verdade. Mesmo que a verdade seja difícil de ser seguida, mesmo que a verdade doa, ela é a principal, né? A honestidade sempre vai te levar para o melhor caminho. Enfim, né? Muitas frases fazem sentido, muitas histórias fazem sentido. É bom a gente olhar o nosso passado, né? Para a gente não repetir alguns erros. Mas o ser humano, enfim, o ser humano sempre vai errar, né? Isso é fato. Não existe ninguém perfeito. Porém, aprender com os erros é algo mais importante, né? Sempre fazer o bem é o melhor caminho, indiferente de qual caminho você quer seguir. Sempre faça o bem, que o bem retorna, né? Se a vida é uma caixinha de surpresas, né? Faça o bem. Tudo aquilo que você fizer, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Então, fazendo o bem sempre retorna. A mesma coisa se você fizer o mal retorna, mas fazendo o bem sempre retorna para você. Né? Vamos agir com verdade, eu acho que isso é o principal. Gente, legal, né? Interessante ver coisas do passado. Tomara que isso ajude vocês, né? Em alguma coisa, né? Tragam coisas interessantes, não só no Enem, tá? Tomara que isso ajude vocês aí a reviver o passado de maneira a compreender como está o presente e deduzir como será o futuro. Claro, o futuro é incerto, né? Porém, é interessante a gente ver o passado para a gente perceber como está nosso presente, né? E as coisas que foram evoluindo, né? A gente falou sobre tecnologia, sobre muitas coisas e realmente, né? As coisas estão evoluindo ao longo do tempo e, né, como eu disse, brinquei do orelhão, enfim, dessas coisas, das profissões, né? As fotos antigas, muita coisa mudou, né? Enfim, alguns falam, os pessimistas vão dizer que piorou e os otimistas vão dizer que melhorou. Enfim, o importante é que algo mudou, né? Nenhum dia é igual mesmo, então coisas mudaram e vão mudar, né? A vida é constante, é sempre uma surpresa, né? Enfim, vivam, sejam felizes, eu acho que isso que é o mais importante, né?
E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Bom conhecimento a todos. E aprendam, né? A vida é um constante aprendizado.